Sou Marcelo, boa noite. Hoje, as perguntas após essa suada vitória. Tassis Michel, da Transamérica, pergunta: professor, boa noite. Durante a semana o senhor falou em mudança de postura da equipe. Na sua avaliação, a postura do time no jogo de hoje foi positiva? Foi muito positiva. Houve essa mudança de atitude, de postura desde o primeiro minuto do jogo. E isso agregado à qualidade que o nosso time tem, o entendimento do que a gente necessitava durante o jogo, mesmo saindo atrás no placar, né? Tomamos um gol acidental e que poderia trazer uma intranquilidade, até pelo momento, pelas dificuldades que a gente vinha encontrando nessa fase do campeonato, mas a reação foi muito positiva. No intervalo a gente já via os nossos jogadores se cobrando e entendendo que poderia haver a virada, e a atitude foi muito positiva durante todo o jogo. Foi fundamental para essa vitória, essa mudança que nós tivemos com relação principalmente ao jogo da semana passada. Vitor Pereira, da CBN Recife, diz: claro que a vitória veio em ótima hora e mérito total da equipe, mas até antes do time ficar em vantagem numérica, o time perdia e não conseguia atacar. Ainda é fator de preocupação para a sequência da competição a postura da equipe? Não vejo assim. A gente criou algumas chances até os 40 minutos, quando o jogador do Ituano foi expulso. Tivemos até um predomínio no jogo. O time deles nos trouxe alguma dificuldade, principalmente nas bolas paradas. Como eu falei, fizeram um gol acidental, um lance que o jogador foi cruzar e a bola caiu dentro do gol. E a gente teve uma postura mais agressiva em termos de marcação, teve mais a posse da bola, né? Um jogo mais combativo, com uma característica diferente da semana passada, né? E até do restante do próprio campeonato. Mas eu acho que a gente não pode tirar o valor dessa vitória, independente do fato de termos jogado com um jogador a mais no segundo tempo. Mas temos que ressaltar a qualidade da equipe do Ituano e tivemos méritos para sair com a vitória. Diego Borges, do NE45, Martelotti: mais importante do que qualquer esquema tático hoje, o que deu a entender é que a entrega dos atletas e o fator motivacional que o senhor trabalhou foram principais antes de tudo. Mas falando da parte tática, o senhor pretende manter o esquema com 2 centroavantes para o restante do quadrangular? Na verdade, nós não tivemos 2 centroavantes, né, posicionados como centroavantes, como atacantes centralizados. A gente teve uma participação muito efetiva do Vitor Rangel no jogo, né, participando inclusive do primeiro gol, com assistência, e bem desde o primeiro tempo, né, fazendo uma função pelo lado esquerdo que eu entendo que ele faça muito bem. É lógico que com a característica dele você tem muitas vezes um posicionamento mais central também, uma oportunidade de ter 2 jogadores dentro da área em alguns momentos, mas a gente vai estudar durante a semana a estratégia para o próximo jogo, o que vamos pensar para o próximo jogo. Mas eu fiquei satisfeito hoje sim pela participação do Vitor Rangel, principalmente porque ele é um jogador que se entrega muito, consegue fazer uma função que muitas vezes parece difícil para ele, mas ele se entrega muito e consegue fazer, principalmente sem a posse da bola, marcar bem, ajudar a marcação do adversário e criar problemas para a defesa adversária quando a gente ataca. Então é um jogador que foi recuperado dentro do campeonato, né? Teve momentos difíceis e hoje mais uma vez foi importante para a nossa vitória. Lucas de Sena, da TV Globo, pergunta até que ponto toda essa parte motivacional, os vídeos dos familiares, o vídeo que foi apresentado antes do jogo pelo senhor, foi importante ou contribuiu com a vitória de hoje? Eu acho que a importância do que a gente fez durante a semana, do que a gente passou para os jogadores, inclusive ontem, né, na véspera do jogo, os vídeos, o fato da gente ter viajado e ter passado o Natal longe de casa e os jogadores receberem o vídeo, as mensagens dos familiares.
Eu acho que tudo isso foi importante, mas o mais importante foi como os jogadores encararam toda essa semana, né? Tudo que a gente passou, tudo que a gente transmitiu em termos de mudança de atitude, de necessidade de ter um time mais aguerrido. Então, não teria dado resultado se não tivesse sido bem assimilado pelos jogadores e principalmente, além da assimilação, colocado em prática, né? A gente sabe que o que se observa em termos de trabalho, o que se avalia em termos de trabalho, é o que é colocado em prática na hora do jogo. Então, eu acho que o mais importante foi realmente o trabalho dos jogadores. A gente trouxe as ferramentas para eles para que houvesse essa mudança, mas o mais importante foi a maneira como eles assimilaram e a postura que eles tiveram durante o jogo. Qual a sua análise, de uma forma geral, do jogo de hoje? A gente sabia que era um jogo decisivo para nós, né? Basta ver a diferença de condição em termos de classificação que a gente tinha antes do jogo e agora, né? A gente tem de 3 jogos, 2 jogos na nossa casa, não são jogos fáceis, a gente já viu nesse primeiro momento, mas a gente está muito vivo dentro da competição. Era uma situação difícil que a gente tinha pelos 2 primeiros resultados, pelo fato de termos somado só 1 ponto, mas é uma situação que clareia novamente, que nos traz de novo para a competição. Então a gente sabia muito como era importante esse jogo e isso trouxe realmente uma necessidade e uma postura diferente. Foi um jogo dentro do que a gente esperava, 2 equipes que são reconhecidamente equipes técnicas dentro dessa Série C, mas que tanto Ituano quanto Santa Cruz entenderam que muitas vezes precisam deixar um pouco essa técnica de lado e lutar um pouco mais, brigar um pouco mais, e com essa característica que o nosso time conseguiu chegar à vitória. O time se representa na terça-feira, o senhor tem uma semana aí pela frente. O que é que o senhor espera dessa semana que entra e principalmente do próximo jogo? Como é que o senhor já está encarando, já está pensando nesse próximo confronto? Eu falei para os jogadores que a gente precisa descansar, precisa comemorar a vitória. Eu acho que a gente tem direito a isso e tem tempo para isso, mas a gente não pode relaxar em momento nenhum. Faltam 3 rodadas, é um momento de concentração total, é um momento de entender que não dá para achar que as coisas estão definidas. A gente ainda tem muita dificuldade pela frente e esse jogo da semana que vem é decisivo novamente. É um jogo dentro da nossa casa contra o mesmo adversário que nós enfrentamos hoje e que vai nos trazer outras dificuldades. Então é importantíssimo que essa semana a gente tenha a mesma postura que tivemos a semana passada. Vamos novamente falar sobre esse espírito que trouxemos para esse jogo, porque é fundamental que a gente mantenha isso, não só no jogo do próximo final de semana, mas nas próximas 3 rodadas. O que o senhor espera do próximo jogo? Como é que o senhor está aguardando essa volta? É difícil, né? É difícil, um adversário difícil, mas espero o nosso time já com outro nível de confiança com essa vitória. O nosso time com outro nível de entrega também com essa vitória e da maneira como foi. Eu acho que a gente subiu um degrau hoje importante, principalmente no sentido de entender o que a gente precisa fazer para chegar aos nossos objetivos. E a gente não pode mais falhar nesse sentido. Vai ser um jogo dificílimo, como eu falei, o adversário hoje está na mesma situação que a gente e vai nos enfrentar lá na nossa casa. Então a gente precisa entender que mais uma vez a gente vai ter que se preparar para uma decisão e em decisão a preparação é diferente e a gente tem que buscar uma maneira de vencer o jogo. Professor, a gente nunca cansa também de chamar a torcida para junto, de pedir que compre o ingresso virtual, que nessa reta final vai ser um diferencial importante para a gente. É importante, a gente sabe disso, a gente fala sempre a respeito disso, então o torcedor tem que chegar junto. A semana passada foi uma semana difícil, né? Teve muita cobrança, eu recebi mensagens
de grupos de torcedores, né? Todos, de uma maneira ou de outra, confiantes ainda na possibilidade de classificação, de acesso, mas todos cobrando, né, depois da derrota. Então agora é a hora de todos chegarem, de todos ajudarem, comprarem o ingresso virtual, de uma maneira ou de outra ajudando o Santa Cruz nesse momento de decisão. Eu acho que é o momento de todos estarmos juntos, né, remarmos juntos para o mesmo lado. E hoje, né, pelo fato dos jogos serem sem torcida, o torcedor pode ajudar comprando o seu ingresso virtual e ajudando Santa Cruz nessa reta final. Muito obrigado. Valeu.